Bem-vindos mais uma vez, profissionais de saúde e segurança do trabalho. Vamos então agora começar a nossa terceira aula do curso de Programas de Conservação Auditiva. Vocês já sabem como é que funciona. Eu vou ficar agora no cantinho ali da tela e os slides aqui em cima na minha direita. O tema de hoje, então, as etapas a serem seguidas para o desenvolvimento do PCA. Beleza? Quem ainda não assistiu às aulas 1 e 2, é só seguir aqui, clicar para ir na playlist, que nós estamos aqui nesses vídeos. E também no final da aula vai aparecer o link para a playlist, caso vocês ainda não tenham assistido. Então, será um total de 10 aulas. E, por favor, estão mais do que convidados para assistir, curtir todos os vídeos, compartilhar com outros colegas profissionais aí de saúde e segurança e também, claro, enviar mensagens de dúvidas, comentários, críticas, sugestões. Estamos aqui para trocar experiências e crescer nesse desenvolvimento aí de bons programas efetivos, programas de conservação auditiva, com aquela finalidade principal de preservar e prevenir o acometimento, né, de perdas auditivas nos trabalhadores. Beleza? Então vamos lá. Muitos assuntos aqui nas aulas, né, eles vão sendo interconectados. Então a gente vai aos pouquinhos aprofundando em alguns pontos até que nós já mencionamos em aulas anteriores. Então quais são as etapas fundamentais para que a gente possa registrar tudo isso lá no documento do PCA? Como nós falamos, o PCA é um programa, um conjunto de medidas e de ações. E essas medidas, essas ações ficam registradas no documento base do programa. E então, como nós havíamos até mencionado, uma das primeiras etapas, ela se constitui da identificação da exposição ao nível de pressão sonora. Então, como nós havíamos falado, até nas próprias etapas da higiene ocupacional, a gente tem, vamos dizer, numa planta já existente ou até numa etapa de projeto ainda de uma planta industrial ou de algum ambiente de trabalho, a gente vai procurar por fontes emissoras de barulho, ou seja, fontes que potencialmente vão gerar um barulho, ou seja, uma energia sonora, esse nível de pressão sonora capaz de potencialmente gerar uma perda auditiva nos trabalhadores. Então a gente precisa fazer essa identificação e essa quantificação. Feito isso, nós vamos direto para as medidas de controle. E aí nós temos, e nessa parte é fundamental, a participação do pessoal da higiene ocupacional, da engenharia de segurança do trabalho, para que a gente possa avaliar, e até os próprios engenheiros de produção, né, para avaliar a melhor forma de fazer uma organização dessa planta industrial, a organização das ferramentas, das máquinas, para que a gente possa ter a menor propagação possível aí dessa energia sonora que potencialmente poderá ser lesiva ao aparelho auditivo dos trabalhadores. Certo? Então, e aí essa identificação e essa quantificação, ela deve ser feita de acordo com as normativas atuais também, certo? Então, lá na NR15, que nós mencionamos também como uma das bases legais para os programas de conservação auditiva, a gente tem também uma diretriz de como deve ser feita essa quantificação do nível de pressão sonora, que basicamente são diversas medições que podem ser, aí não se confundam pela questão de uma medição contínua ou uma medição pontual. Tá? Não é adequado fazer simplesmente uma medição pontual do nível de pressão sonora. Você chegou lá, liga todas as máquinas aí, vamos medir aqui quanto é que está de barulho, e utilizar isso como uma referência. A própria NR15 diz que se você for se utilizar de medições pontuais, você deve fazer várias e várias medições pontuais ao longo do dia e chegar a uma média, né, de todas essas exposições.
Mas a prática mais recomendada atualmente, ela está até documentada por diretrizes da Fundacentro, em que você realmente vai fazer uma média ponderada no tempo. Então, recomenda-se que você faça essa dosimetria, né? Esse cálculo da dose, que é baseado nessa média ponderada dessa exposição em dBs, e aí existem vários detalhes técnicos relacionados a se o som é contínuo, intermitente, que a gente vai também abordar. Mas nesse primeiro momento, vamos só falar que a gente precisa fazer uma dosimetria, né, colocando um microfone próximo ao aparelho auditivo do trabalhador e por um tempo correspondente a pelo menos 75% da jornada de trabalho desse indivíduo que está sendo monitorado. E esse indivíduo ele pode ser utilizado como referência para o grupo homogêneo de exposição. Tem gente que utiliza grupo homogêneo de exposição ou grupo homogêneo de risco, ou até grupos homogêneos de similaridade. Tem alguns nomes diferentes, mas no final das contas é aquele grupo que estaria supostamente em condições semelhantes, né, ou homogêneas ali dos riscos ambientais, de exposição ou potencial exposição a esses riscos ambientais. Então, é muito importante que isso seja feito dentro da melhor qualidade técnica possível, tá certo? Para que, a partir daí, a gente tenha as medidas de controle efetivas. E aí também a engenharia vai chegar a uma boa análise, né? E nessa análise devem ser consideradas tanto a viabilidade, né? Até, poxa, preciso produzir um determinado produto que preciso utilizar uma máquina, e até hoje só existe uma máquina que faz muito barulho. Então não tem como trocar por uma máquina mais silenciosa, mas você pode tentar isolar. Não posso isolar porque por conta de questões técnicas precisa ter ventilação, enfim. Então, de repente, só colocar uma barreira física entre a máquina e os trabalhadores, enfim. A questão administrativa, que nós já mencionamos também. E, em última análise, né, até por uma sequência que está prevista nas normas, né, regulamentadoras também, por último, a gente deve considerar realmente o uso do EPI. Acaba sendo realmente muito frequente a necessidade do uso do EPI auditivo, mas os EPIs auditivos eles são certificados também, né, pelo LAEP, por um laboratório certificado pelo Ministério do Trabalho. Então eles têm a sua efetividade comprovada em diversos estudos aí feitos em relação à efetividade dos chamados abafadores, né, de ruído ou atenuadores do barulho, mas que o nome correto realmente é um EPI auditivo. E que ele também pode ser, né, aquele de espuma expansível, poliuretano expansível, os plugs de silicone, ou também os tipo conchas, né, que muitas pessoas chamam de abafadores. A partir daí, deve ser também, então, previsto, né, fazendo parte do conjunto do programa de conservação auditiva, o monitoramento e manutenção dos equipamentos. Quais equipamentos? Os equipamentos que emitem barulho, tá? E não só os equipamentos que emitem barulho, mas aí também a gente pode até considerar os próprios equipamentos que serão utilizados para essa medição. Então, a gente falou ali da identificação e a quantificação do NPS. Então, além desse monitoramento do barulho que está sendo feito, né, que está sendo emitido por determinadas fontes aí desses níveis de pressão sonora, a gente tem que ter um controle também efetivo dos equipamentos que vão fazer esse monitoramento. E como é que isso é feito? Através da calibração desses equipamentos, e que também existem diretrizes para que isso seja feito, de acordo com normas do Inmetro, tudo muito bonitinho, muito padronizado aí também, com normas do Inmetro e normas também internacionais. Beleza? Dentro dessas etapas também, a gente tem que ter um processo de análise dos resultados das audiometrias. Então, as audiometrias são exames únicos, né? Por si só ali, você faz uma audiometria, você olha aquele resultado, mas eu sempre digo que a audiometria ela é uma fotografia do perfil audiométrico, né? Do perfil de audição de um indivíduo. Agora, para que você faça uma análise mais adequada, você deve pegar a sequência de audiometrias, né? O histórico de audiometrias desse indivíduo, e a partir daí você cria, vamos dizer assim, um filme, né? Você tem várias fotografias e você cria um filme, um histórico, uma evolução
da audição desse indivíduo, desse trabalhador. E, junto com isso, né, a gente tem, então, as outras informações, as informações ambientais. Então, a gente tem que associar a análise das audiometrias às informações ambientais de risco. Beleza? Então, essas são etapas primordiais para que realmente a gente tenha um programa de conservação auditiva eficaz e eficiente. Beleza? E essa nas implementações, como a gente falou, né? Aqui só para a gente pontuar realmente por escrito no slide, substituição ou manutenção dos equipamentos barulhentos, isolamento das fontes sonoras. Sim, esse não falei ainda nessa aula, a palestra de conscientização sobre o risco, tá? E as medidas de proteção, a importância do uso das medidas de proteção. E, como eu falei, na NR1, a gente tem lá descrito também que todos os trabalhadores eles têm o dever, a obrigação de contribuir para o desenvolvimento desses programas de prevenção de doenças, né, dentro da empresa. E o treinamento para o uso dos EPIs auditivos. Nós temos até estudos científicos que mostram que o trabalhador, quando ele é adequadamente treinado para o uso do EPI, e muitas vezes até a própria atenuação, né, do EPI ela chega a ser maior do que a própria atenuação certificada daquele uso do EPI. Até porque nós temos no Brasil o NRR-SF, né, que é uma sigla que quer dizer Noise Reduction Rate Subject Fit. O que isso quer dizer? Que é o nível de atenuação de ruído, do barulho, né, já feito o Subject Fit utilizado pelo indivíduo. Então, são testes utilizando já o próprio, colocando realmente um microfone dentro do ouvido, né, de uma cabeça de teste, e aí coloca-se o protetor auditivo e avalia-se essa atenuação. Muitas vezes, e o Subject Fit por conta do uso, né, por trabalhadores simplesmente olhando o manual, sem um treinamento específico. Ou seja, aquela atenuação ali, teoricamente, é como se fosse a menor atenuação com um uso minimamente adequado do EPI. Agora, se ele for bem treinado e realizar um uso adequado, bem perfeito mesmo, essa atenuação pode ser ainda melhor. Então, sempre é importante, não só importante, como está presente na norma a necessidade e obrigatoriedade do treinamento dos trabalhadores para o uso do EPI auditivo. Beleza? Então, isso são as etapas que são as mais importantes, são as fundamentais realmente para o desenvolvimento do programa de conservação auditiva. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa avaliação quantitativa do nível de pressão sonora. Eu falei um pouquinho nessa aula e nós vamos falar algumas coisas a mais ali da parte técnica sobre essa avaliação, que cabe muito, né? E eu vou falar aqui como um médico otorrino, médico do trabalho que sou especialista nessa área, mas que a gente sempre deve ter a participação aí de engenheiros de segurança que tenham experiência para fazer o trabalho com a melhor qualidade possível para que a gente possa ter um bom embasamento dentro do nosso programa de prevenção. Tá certo? Mais uma vez, lembrando, aqui estão os nossos contatos. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, podem entrar em contato conosco, podem deixar mensagem aqui. E, por favor, curtam o vídeo, compartilhem e vamos criar uma comunidade aí para melhorar cada vez mais essas tarefas para desenvolvimento, implementação desses programas, para que a gente tenha sempre um ambiente de trabalho saudável, sem desenvolvimento, desencadeamento de perdas auditivas nos trabalhadores. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.